Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao vídeo do Ciência na Escola. Eu me chamo Amanda Reis e faço parte da equipe do Programa de Educação Ambiental do PEA-CTE, desenvolvido pela Draxus Consultoria e Gestão Ambiental. Esse programa é desenvolvido no âmbito do licenciamento ambiental, enquanto uma medida de mitigação e compensação para a operação da linha de transmissão, sob responsabilidade da Coqueiros Transmissora de Energia. Como você pode observar no mapa, a linha de transmissão da CTE possui aproximadamente 65 quilômetros de extensão e passa por 4 municípios, sendo eles Santa Vitória, no estado de Minas Gerais, São Simão, Paranaguara e Cachoeira Alta, as 3 no estado de Goiás. O Programa de Educação Ambiental da CTE tem como objetivo promover ambientes educomunicativos como este, destinados à formação continuada e articulação com políticas públicas. Além disso, possui como arcabouço teórico a educação ambiental crítica e educação para a gestão ambiental pública. Para saber mais sobre as atividades desenvolvidas pelo programa, fale conosco através dos contatos presentes aqui na sua tela. Caso tenha alguma dúvida sobre o empreendimento, você pode falar diretamente com a CTE através do seu canal de ouvidoria. Agora que você já conhece o PEA-CTE, gostaria de te convidar a assistir a fala da Alessandra Passini, abordando questões relacionadas ao Sistema Integrado Nacional e sobre as linhas de transmissão. Olá, meu nome é Alessandra Passini, eu sou física espacial e eu vim aqui hoje responder algumas perguntas dos alunos do projeto Ciência na Escola sobre linhas de transmissão. Pois é, eu recebi várias perguntas aqui dos alunos em relação às linhas de transmissão, mas eu juntei todas as perguntas e tentei concentrar tudo em 3 grandes questões, que são as questões que eu vou abordar aqui, tá bom? Nesse vídeo. Então, a primeira questão, ela é bem clara, ela é o que é, de fato, uma linha de transmissão? Essa pergunta vem do fato de que tem alguns conceitos errados aí, né, que permeiam a sociedade, e tem gente que olha para a linha de transmissão, que eu tô falando daquelas torres bem altas, né, que carregam aquelas linhas bem grandes. Então, tem gente que olha para aquela linha de alta tensão, que a gente chama, e acha que a energia elétrica está sendo formada e gerada naquela linha. Só que não, aquilo não é um gerador de energia. Aquela linha, aquela torre, ela está apenas transportando a energia gerada nas usinas, que em geral ficam mais remotas, né? Ficam em lugares mais distantes dos centros urbanos e dos centros dos consumidores, né? Onde estão os consumidores de energia elétrica. Elas apenas transportam, então, essa energia gerada nas usinas até o consumidor, né? Até os comércios, as indústrias e tal, e as fazendas e as cidades. Pois bem, por isso tem que ser uma linha de transmissão que consiga fazer isso de forma eficiente, sem que haja muita perda de energia no caminho, né? Então tem muita ciência envolvida aí na construção, né? E no desenvolvimento e no design dessas linhas de transmissão. Tem ciência não só na parte da física, mas tem também toda o desenvolvimento da engenharia em torno disso, né? Então, tem muita área de trabalho aqui, né, na área tanto da geração de energia quanto do transporte e distribuição dessa energia elétrica pelos centros urbanos e pelos consumidores. Pois bem, quem então gera a energia elétrica que a gente usa? A energia elétrica, na verdade, a gente na física não gosta de dizer que a energia é gerada, né, do nada. Na verdade, a gente entende que a energia é transformada, né? Então, vem de outras formas de energia e ela acaba sendo transformada numa energia elétrica que vai ser depois utilizada por todos nós dentro das nossas casas. Por exemplo, a gente pode transformar uma energia potencial gravitacional de uma água que foi acumulada num reservatório atrás de uma barragem, né, que é o que acontece nas hidrelétricas, né? Então eles fazem esse alagamento de uma área, né? Eles seguram o rio ali de uma maneira que esse nível da água suba de um lado da barragem e depois essa água ela vai cair numa região controlada ali e vai cair para um nível mais baixo, né? Então, potencial gravitacional mais baixo. Então, você tinha uma energia potencial da água ali, que foi transformada, obviamente, inicialmente em energia cinética, né? Para ela se deslocar, mas no meio do caminho da queda, você colocou uma turbina ali para girar por conta dessa água, desse fluxo de água que passou.
Então, o que você fez, na verdade, foi roubar essa energia da água, que era potencial, e essa turbina girando é o que vai gerar a energia elétrica. Então, tem vários processos no meio, mas a gente pode pensar de maneira global que a energia potencial gravitacional da água foi transformada em energia elétrica. Por que gerou a turbina, gira a turbina e gera energia? Porque a turbina nada mais é do que uma bobina, né? Então, você tem ali fios, né, condutores ali enrolados, e isso vai girar dentro de um campo magnético. Então, a gente sabe, pela lei da indução, né, de Faraday e tal, que quando você tem um fluxo magnético variável numa região ali, né, que está circundada por aquele condutor, você gera um campo elétrico que vai induzir uma corrente nesse condutor, né? Então, pela variação do fluxo magnético, você acaba gerando uma corrente. É assim que acontece de forma bem básica, tá bom? Mas esse giro da turbina pode acontecer por outros mecanismos. Por exemplo, pode ser o próprio vento, que vai girar aquele cataventão que a gente vê, né? A gente chama isso de energia eólica, a energia do vento, e isso vai girar a turbina. A gente pode colocar um caldeirão com água fervendo e o vapor da água pode fazer essa turbina girar. Então, no caso das termoelétricas, são então usados mecanismos para aquecer a água, para gerar esse vapor de água que vai gerar a turbina ali, que vai girar a turbina. E para aquecer a água, você pode queimar combustíveis renováveis ou combustíveis não renováveis. Então, o mais tradicional seria, aqui nos Estados Unidos é muito usado, queima de carvão. A gente pode queimar biomassa. Então, a gente pode queimar o bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo, que é resíduo de um outro processo para a gente fazer açúcar, para a gente fazer cachaça, né? Então, esse bagaço da cana-de-açúcar pode ser queimado e usado para aquecer essa água que vai gerar essa energia elétrica. Uma outra maneira, você pode queimar, por exemplo, casca de arroz, ou você pode queimar lixo, né? Então, existem outras maneiras de você fazer esse aquecimento com materiais e combustíveis ali que são renováveis, né? Outra maneira de você fazer isso também é usar energia nuclear. Então, a gente tem no Brasil as usinas Angra 1, Angra 2, tal, no Rio de Janeiro, ali na região de Angra dos Reis, que você, através da fissão dos núcleos de urânio ali, no meio da usina nuclear, você faz com que essa energia liberada durante essa fissão, essa reação nuclear, ela seja usada para aquecer a água, que depois vai evaporar e vai fazer esse vapor, passar por essa turbina, blá blá blá, gera energia. Então, existem várias maneiras da gente fazer essa transformação. Então, pois bem, acho que ficou claro aqui pra gente que tem várias maneiras. Tem outras também, tá? Recomendo que vocês busquem aí na literatura, nos livros da escola ou na internet, leiam mais sobre essa questão da geração de energia elétrica, que é muito, muito interessante, e isso é uma área de pesquisa corrente, né? Muitos cientistas ainda hoje, eles trabalham e dedicam as suas carreiras a estudar novas maneiras da gente criar energia elétrica, né? Como que a gente pode fazer isso de forma limpa, de forma sustentável, né? Então isso é uma área de pesquisa muito interessante para os físicos aí da nova geração. Mas também tem um outro problema grande, que é como que, uma vez gerada a energia, como que eu vou fazer essa energia disponível para o consumidor? E é aí que entra a linha de transmissão, então. A linha de transmissão, para que a gente transmita isso de forma eficiente, sem muita perda, de forma segura, né, sem muito aquecimento, sem muitos riscos. Então, o que eles fazem? Eles passam essa energia gerada por uma subestação, inicialmente, e essa subestação, ela eleva a tensão ao mesmo tempo que ela diminui a corrente. Então, é assim que essa energia vai ser transportada, porque dessa maneira é mais eficiente e mais segura. Pois bem, e aí na linha de transmissão, se essas linhas não forem muito maiores do que 100 km, por exemplo, você simplesmente precisa ali de um resistor e de um indutor, né? Então você tem esses elementos na linha de transmissão. Se essa linha for muito longa, aí você vai ter que começar a colocar um capacitor e até reator ali na linha, para que essa tensão permaneça sendo reelevada no meio do caminho, para que isso não se perca, né, de forma muito dramática entre uma ponta e outra da linha. Essa linha de transmissão, ela está desenhada, né, para aguentar essa tensão específica e correntes baixas, na verdade. Então, por exemplo, se você tem uma descarga elétrica, né, um raio que cai exatamente na linha, e acaba gerando uma corrente, um pico de corrente na linha,
isso pode de fato sobrecarregar os transformadores lá no final da linha, isso pode de fato promover danos físicos na linha, e isso sim pode promover sim um blackout ali ou uma queda de energia naquela região. Então por isso que as linhas de transmissão elas são aterradas, né? Existe toda uma preocupação em fazer a redução da interferência do campo elétrico gerado por uma linha na outra. Por quê? Porque eles querem evitar ao máximo a indução de corrente extra por essa linha de transmissão, porque justamente o sistema ele está desenhado até certo ponto ali, resistir até aquela limite de corrente, né? Então, se você aumenta a corrente, mesmo que você não mexa tanto na tensão, você vai promover um dano, uma queda de energia. Pois bem, o que acontece no Brasil? A gente tem um sistema integrado nacional que se chama SIM, né? E que ele faz essa interligação dos geradores de energia, que são as usinas, as diferentes formas. Então liga Itaipu com Angra, com as outras formas eólicas, com outras pequenas hidrelétricas, né, que a gente tem pelo país, e liga todas essas fontes de energia numa rede central e distribui isso pelo país. A nossa malha do Sistema Interligado Nacional, do SIM, a gente tem mais de 170 mil quilômetros de linhas de transmissão, levando essa energia para os 4 cantos do país. Bem, aí a gente vai para a segunda pergunta. Se eu moro próximo dessa linha de transmissão, quais são os riscos, né, que essa linha de transmissão traz para a minha vida? Pois bem, o que acontece é, normalmente, quando a empresa coloca uma linha de transmissão de alta tensão, agora a gente já sabe por que então é chamada de linha de transmissão de alta tensão, é porque a tensão foi elevada e a gente está falando ali de kilovolts, né, e voltagem é a tensão, e a gente elevou mesmo essa tensão e depois ela vai ser abaixada novamente antes de chegar para o consumidor. Então tem uma subestação no início, logo que sai da usina, e depois ela vai ter uma subestação antes de chegar na casa da gente, né? Na distribuição que vai para as casas. Por quê? Porque a gente não usa aqui na nossa tomada a voltagem tão alta, né? Então a pergunta dos alunos era: quais seriam os riscos então de estar próximo a uma linha de transmissão de alta tensão, de morar próximo a ela, né? O que acontece é que a gente sempre tem que lembrar, no momento que a gente tem ali a alta tensão da rede, né, você vai ter correntes e tal, mesmo que seja baixa, você vai ter a existência de campos elétricos e campos magnéticos ali gerados pela passagem daquela corrente e pela existência daquela tensão. Então, o que acontece? Se sua cerca metálica está próxima a uma linha de transmissão de alta tensão, né, e ela pode sim induzir ali, energizar aquele arame, né? Então ela pode de fato criar ali, no momento que você encosta, você descarregue essa eletrostática que foi gerada ali e você acabe tomando um choque, sim. Por isso é indicado que se você construir uma cerquinha ali, né, de arame próximo a uma linha de transmissão de alta tensão, você coloque isolantes, né, isole esse arame de alguma maneira, né, então tem material para isso e os mecanismos para você fazer, e as recomendações são dadas pelas próprias empresas, e você também aterre essa sua cerquinha, né. Existem alguns estudos que avaliam o efeito possível desses campos associados às linhas de transmissão na saúde, por exemplo. Mas não há nenhum consenso na literatura e na ciência de que realmente faça algum dano, cause câncer e todas essas coisas que a gente escuta. Não existe ainda nenhum consenso em relação a isso, né? Ou seja, os estudos, mesmo que exista um ou outro estudo mostrando alguma correlação, eles não foram sólidos o suficientes para estabelecer um consenso e todo mundo concordar com esse conhecimento. Então, não se sabe bem ainda quais são os efeitos, e isso é um estudo em andamento, né? Porém, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece quais são os limites saudáveis, né, que não colocariam nenhum risco à saúde do ser humano na exposição de campos elétricos e campos magnéticos. Existe uma intensidade limite de campo magnético e campo elétrico que a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente não se exponha. E é seguindo essa orientação que existe em torno da linha de transmissão uma faixa que eles chamam de faixa de servidão. Também é legal lembrar que esses campos elétricos e magnéticos, eles caem com o quadrado da distância. Então, quanto mais distante você está, esse campo está super mais fraco. Então, se você estiver fora da faixa de servidão, que é normalmente onde as construções são permitidas, né, e tudo, então você está tranquilo, você não precisa se preocupar.
porque de fato, mesmo que você more e consiga ver uma linha de transmissão, o campo elétrico e magnético que essa linha está gerando até na sua casa é muito inferior aos campos elétricos e magnéticos que a gente está submetido o tempo inteiro, simplesmente porque a gente tem eletroeletrônico na nossa casa. Então isso não tem problema, né? Isso não vai, ele não está subindo o nível normal de exposição que você tem. Então não precisa ter medo disso. Então isso me leva para a última pergunta, então, que seria o que significa aquele ruído que a gente escuta quando a gente está perto da linha de transmissão, né? E isso é prejudicial? Então, de fato, assim, não existe nenhum, de novo, estudo que mostre que você ficar exposto a esse ruído constante, isso vai te causar, de fato, um problema de saúde, mas é realmente irritante, né? E é uma poluição sonora, sim. E por que isso acontece, né? Isso acontece pelo efeito que a gente chama de efeito corona, que na verdade é o mesmo efeito que causa as nossas radiointerferências próximas à linha de transmissão, né? Tanto no AM quanto no FM, nas frequências AM ou FM. Por quê? Porque as linhas de transmissão, como você vai ter esses campos elétricos aí grandes, né, próximos da linha, e às vezes pela questão da geometria da linha, ou por uma questão ali, tem algum elemento da linha que gera uma geometria diferente ali perto, isso faz com que o campo elétrico ele fique com uma geometria diferente em algum ponto, e aí por questões meteorológicas, você acaba promovendo a descarga eletrostática da linha naquela região. Então quando está muito seco, quando você tem muitos particulados no ar, muita poeira, uma nuvem de poeira, você teve uma tempestade de areia, alguma coisa desse tipo, você aumenta e você facilita que isso descarregue. Então você fica com esse barulhinho que na verdade é o barulhinho por conta desse movimento de elétron, que são essas descargas elétricas que estão acontecendo ali nessas regiões mesmo, próximos à linha de transmissão. Isso pode ser diminuído, sim. Então quando o barulho está muito intenso, em geral, as próprias empresas das linhas de transmissão, elas vão promover uma manutenção ali e reduzir esse ruído, né? Esse ruído não é evitável completamente, porque isso realmente depende das questões meteorológicas, né, e da deterioração dos próprios elementos da rede, mas com uma boa manutenção, isso é muito minimizado, né? E isso de fato não promove, é só um incômodo mesmo, né? Por isso que a gente tem que ficar fora e o mais distante possível, né, das linhas de transmissão, pelo simples fato que a gente não quer ficar exposto a esses barulhos e essas interferências no nosso dia a dia, né? Mas não tem perigo nenhum. Pois bem, então espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre as linhas de transmissão, que vocês não tenham medo do desconhecido, né? A ciência tá aí para ajudar a gente a entender a natureza em torno da gente, né? A gente não precisa temer nada do que a gente desconhece, a gente só precisa entender. Então a ciência tá aí para ajudar. Então estudem, entendam que a física está ligada no seu dia a dia sim, e que tudo isso que a gente está vivendo e que a gente usufrui hoje, às vezes a gente não dá muito valor, né? Liga a luz aqui, desliga a luz ali, mas a gente é muito dependente dessa energia elétrica e para isso teve muita gente que pensar aí nesses efeitos todos da relação do campo magnético, campo elétrico, como que transmite, os engenheiros todos desenvolvendo essas linhas, essas estruturas tão gigantes para transportar essa energia da usina até você. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se tiver mais dúvidas, busquem os livros, busquem os professores, nunca deixem de aprender e nunca deixem de ser curiosos, tá bom? Tchau!